Fala aí, galerinha do 9º ano, beleza? Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, né? Agora terceiro bimestre, a respeito do continente asiático. Então, durante todo o segundo bimestre a gente trabalhou a Europa, né? Incansavelmente, né? Trabalhamos ali diversas informações a respeito do continente europeu. E o terceiro bimestre, nosso conteúdo está relacionado à Ásia, né, que é o maior continente do mundo, o mais populoso, né, também, bem como é importante destacar aquele que mais cresce economicamente, né, no que toca ao mundo nos dias atuais. Tá? Então a gente vai ter inúmeras aulas, né, trabalhando o continente asiático. Hoje a gente vai começar com uma introdução, né, a respeito em especial das formas de regionalizar o continente asiático, as características físicas, né, algumas características ali da população, né, um continente bastante extenso, com muitas culturas diferentes. Tá? Então a gente vai, inclusive na nossa aula ao vivo, né, dar um suporte maior a respeito do continente asiático e a gente ali sanar qualquer tipo de dúvida, né, que possa surgir. Ok? Bom, inicialmente a gente fala da questão da cultura asiática, né, que, como eu disse, é extremamente complexa, né, a gente tem diferentes tipos, né, de culturas, de populações no continente asiático, tá, do qual ele divide aqui para a gente, né, em três principais, né, as culturas cínicas, né, que é ali do Extremo Oriente, né, China, Taiwan, Mongólia, Coreias, Sudeste Asiático, a cultura hindu, né, muito forte na Índia, né, e a cultura islâmica muito presente no Oriente Médio e naquela região ali do sul da Rússia, né, do qual você tem vários países de cultura muçulmana, ok? Então vamos analisar isso agora. Então aqui ele traz para a gente, né, um mapa da Ásia, né, divisão política. Então todos os países ali que formam esse extenso continente, começando lá pela Rússia, né, boa parte da Rússia se encontra no continente asiático, né, bem como países como a China, a Índia, né, países ali do Oriente Médio, do Extremo Oriente, como o Japão, etc. Bom, uma das formas de regionalizar o continente asiático está sendo exposta agora aqui, né, a divisão regional. Então você tem a Ásia Setentrional, que corresponde à Rússia asiática, né? A Ásia Central, né, países que faziam parte da antiga União Soviética, Cazaquistão, por exemplo, Armênia, Uzbequistão, Afeganistão, etc. O Oriente Médio, né, região ali que se encontra muito próximo, inclusive, do continente africano e do continente europeu. A Ásia Meridional, né, território que concentra ali em especial a Índia. O Sudeste Asiático, né, formado em especial pela China e diversos países ali da chamada Indochina, né, Vietnã, Camboja, Laos, Tailândia, etc., Indonésia. E o Extremo Oriente, né, do qual a gente destaca o Japão e o território das Coreias. Ok? Então dá para perceber, né, que é uma área enorme, que condiz ali o continente asiático, no qual a gente procura regionalizar dessa forma essa grande porção, né, do mundo atual. Aqui ele demonstra para a gente características físicas do continente. Importante destacar que o continente asiático tem regiões de grandes elevações, tá? Áreas inclusive muito altas, tá? A gente pode destacar aí o Tibete, por exemplo, tá? Áreas inclusive que são culminantes aí no mundo, né? As maiores, não tem como não fazer referência ao Monte Everest, né? Que fica no atual Nepal, tá? A Cordilheira do Himalaia, tá? E algumas planícies, né? Como a planície Gangética ali na Índia, grandes planícies ali na Mongólia, na China, do qual você concentra boa parte da população asiática. Uma imagem de satélite, né, que nos mostra isso. Dá para perceber ali bem uma área ali bem no meio ali do continente, né, gelada, né, devido às grandes altitudes no norte ali da Índia, da China,
e caminho ali para a Rússia, ok? Bom, a Ásia Setentrional é formada pela a parte oriental da Rússia, né? Em regiões como, por exemplo, a Sibéria, você chega a ter climas de menos 50 graus Celsius em algumas épocas do ano, tá? O que obviamente dificulta você ter uma grande área de florestas, né? Ou, na verdade, você tem ali formações vegetais, né, que são provisórias, né, que acontecem no degelo, né, de taiga e tundra. Região muito rica em petróleo e gás, que inclusive a gente já trabalhou no continente europeu, né? Boa parte do gás vem da Rússia, né, que fornece aquecimento à Europa, por exemplo. Apresenta um solo denominado Chernozem, formado pelo degelo e alta umidade, rico em nutrientes. Sudeste Asiático, regiões Península da Indochina, Península Malaia e Insulíndia. Apresenta como clima predominante o equatorial. Olha a diferença, né? Essa parte, você vê como a Ásia é muito complexa. Além de você ter uma grande diversidade de povos, você tem uma grande diversidade climática, tá? E de paisagens. Aqui o clima muito quente, né? Uma das regiões mais quentes do mundo, do qual você encontra ali países como Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, Myanmar, Malásia e Singapura. Tá? E os países insulares, né, que formam ilhas, ali arquipélagos no Pacífico, né, Indonésia, Brunei, Filipinas e Timor-Leste. Na década de 70, com a ajuda dos Estados Unidos e Japão, países como Malásia, Singapura, Tailândia e Indonésia tiveram grande crescimento econômico e não são chamados tigres asiáticos. Pessoal, não se preocupem, porque a gente vai ter uma aula ainda sobre tigres asiáticos, tá, específica a respeito desse assunto. Então, são alguns países ali que em determinado momento, né, do século XX, né, começaram a se desenvolver muito economicamente, né, copiando o modelo japonês, e hoje, né, despontam ali naquela região, ok? Bom, a Ásia Central, né, formada principalmente por Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão, né, são países de origem eslava e turca, ou seja, um pouco, né, de cultura russa, devido a ter feito parte da antiga União Soviética, e de cultura turca, o que dá origem inclusive à religião muçulmana da maioria desses países. Os climas predominantes são o árido e o semiárido, com a presença de vegetação estepe. Tá? Então, uma região de savana que se encontra aí. Tá? Um clima também quente, né? Regiões desérticas que recobrem essa região. Destaque para os rios Sirdária e Amudária, que alimentam o Mar de Aral, do qual a gente ainda vai trabalhar um pouquinho a respeito do Mar de Aral. Petróleo é uma das perspectivas de desenvolvimento da região. Então, são áreas com grandes reservas de petróleo. Aqui o Mar de Aral, né, que vem diminuindo drasticamente, tá? Isso é um mar residual, né, que foi utilizado de forma equivocada pelos soviéticos para abastecer plantações de algodão, e com o tempo, né, com a falta de chuvas, etc., uma região muito árida, ele vem diminuindo drasticamente de tamanho. Então, como é explicado aqui nesse slide. Um grande pecado, né, para o meio ambiente. Bom, região do Oriente Médio, uma área ao qual é importante destacar todo o passado mesopotâmico, né, como legado dessa região, e a área de surgimento da religião islâmica, né, por Maomé no século VII depois de Cristo, do qual ali, né, você tem uma grande profusão da religião muçulmana, que é uma característica dessa área, bem como nós sabemos que é uma área de grandes desertos, tá, e também, tá, de uma extrema quantidade de petróleo, que é muito utilizada países, inclusive os maiores produtores, né, como a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, né, Síria, né, fazem parte dessa região, ok?
e que infelizmente devido a esse recurso, né, e também questões ligadas a não só a geopolítica, mas a religiosidade, a criação do Estado de Israel nessa região, a gente tem que dizer que é uma área que é um grande barril de pólvora do mundo atual, né, onde qual muitos conflitos ali surgem. O último deles agora, a guerra da Síria, tá, entre outros conflitos como a guerra do Golfo, etc., do qual a gente vai ter uma aula, né, falando a respeito do Oriente Médio, e a gente vai concentrar, né, informações para poder trabalhar da melhor maneira ali essa região, né, mas de antemão uma área importante do continente asiático, né, pela questão econômica, uma área de grandes desertos, tá, e é muito comum a religião muçulmana, né, professada ali pela maioria dos países. A questão palestina, obviamente, com a criação do Estado de Israel, né, e a convivência nada harmoniosa entre judeus e palestinos, que a gente vai também trabalhar mais adiante, ok? Bom, aqui a Ásia Meridional, né, formada por Sri Lanka, Índia, Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh, né? Aí você tem a Índia como um principal país e vários países ali que circulam ali o território indiano. Características do relevo: a cordilheira do Himalaia, fronteiras da Índia com a China, Butão e Nepal. O Everest, o topo do mundo, né? 8.848 metros. A gente inclusive comentou a respeito das áreas culminantes do planeta, boa parte delas estão no continente asiático, né? Formação ali do Planalto de Deccan, a planície indo-ganjética, ao qual você tem a maior parte da população indiana, se concentra nessa região, em especial devido, né, ao rio Ganges, né, e o rio Indo, né, que se encontram inclusive e fornecem água para mais de 1 bilhão de seres humanos, né, que vivem na Índia. Você tem ali uma área de clima tropical de monções, né, com um momento de muitas chuvas em determinadas épocas do ano, além de áreas de deserto, né, mais ao norte, savanas e florestas tropicais. Aqui ele traz algumas informações sobre os ventos de monções, né, que inclusive geram grandes catástrofes, inclusive nessa região ali do litoral indiano, tá? Com a troca ali de massas de ar quente, né, e frio em determinadas épocas do ano, e por conta disso todo um grande nível pluviométrico no litoral indiano, chinês, etc. Bom, e aqui o Extremo Oriente, né, uma região do qual a gente tem algumas culturas milenares, né, como a chinesa, a japonesa, a Coreia, a Mongólia, a região localizada ali no finalzinho da Ásia, né, próximo já, por isso Extremo Oriente, já próximo à parte pacífica do continente americano, tá? É uma região que faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, ao qual você tem grandes movimentações tectônicas, né, terremotos. O Japão é um país ao qual vive essa realidade de forma extrema, tá? Inclusive devido a essa situação desenvolve muito tecnologia, né, para tentar minimizar os efeitos desses terremotos. E a questão climática dessa área, né, você tem um clima subtropical e temperado, principalmente no Japão e na Península Coreana, frio de montanha e desértico na China, e clima árido e semiárido na Mongólia. Então, bastantes diferenças climáticas nessa região. E algumas características sobre o Extremo Oriente, em especial características econômicas. A gente vai, obviamente, falar de forma mais pormenorizada a respeito desses assuntos. Tá? O Japão, uma potência, né? A China nem se fala. Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso aí. Países, né, dos tigres asiáticos, como a Coreia do Sul, como Taiwan, também serão tema das nossas aulas futuras. Ok? Aqui um mapa de população do continente asiático. Dois países ali em azul escuro, né, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, né, todo mundo sabe, que é o caso da Índia e da China, e outros países muito populosos, tá? Então é a área de maior
concentração populacional do planeta. Mais algumas informações a respeito da distribuição da população asiática. A agricultura é algo extremamente importante, até porque você precisa alimentar uma quantidade enorme de pessoas, tá? Então você tem ali, além de a grande necessidade de importar alimentos, em especial do Brasil, né? Por que não fazer essa referência, né? Países que exportam muito para a Ásia, né? Você tem uma produção local também que é muito importante, né? De trigo, algodão, cevada, chá, tabaco e frutas, e principalmente a produção de arroz, né? Que é o principal alimento, né? da dieta das populações asiáticas, ok? Então aqui algumas informações a respeito de recursos minerais e indústria, né? Como a gente falou, a Ásia é o continente que mais cresce no mundo atualmente, do ponto de vista da economia, né? Ali você tem potências como o Japão, como a China, como a Coreia do Sul, Paquistão, entre outros, ok? Singapura, Indonésia, tá? Então é uma área muito importante na economia mundial atualmente. E a religião, assim como você tem uma grande complexidade cultural e de povos, né? Você tem ali se professa várias religiões, tá? Inclusive gerando alguns conflitos, tá? Você tem as 7 maiores religiões asiáticas, né? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, os sikhs, o budismo e o shintoísmo. E esse islamismo também é dividido em 2 grandes porções, né? Os sunitas e xiitas, do qual a gente depois vai trabalhar um pouquinho melhor essas definições, ok? A religião hindu muito comum, né, na Índia, tá? Do qual a gente vai falar, inclusive, da questão das castas, né? A religiosidade indiana ela é tão complexa e ela resulta em tantas consequências que, inclusive, você tem dentro da população indiana, né, pessoas que são divididas em determinadas castas, né? Não seriam classes sociais, tá? Seriam castas por nascimento, e que acaba definindo a questão econômica, né, dessas pessoas, tá? Do qual a gente verifica aqui na imagem essa hierarquia, inclusive, tá? Galerinha, eu acho que por hoje é isso, tá? A gente vai se encontrar para falar um pouquinho a respeito desse importantíssimo continente que é a Ásia, tá? E nossas aulas do terceiro bimestre basicamente serão trabalhando esses e outros assuntos, né, para a gente esmiuçar legal aí o continente asiático e tentar minimizar qualquer tipo de dúvida, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra quarta-feira, beleza? Grande abraço a todos, tamo junto, galera.